critério seguinte é a estrutura da redação. A abordagem é para avaliar se o aluno ele tem condições ou não de abordar aquele tema, se ele consegue ou não. A estrutura é se ele conhece a estrutura da redação dissertativa. O primeiro tópico é o uso do tipo textual predominantemente dissertativo. O que acontece? Você está pedindo uma redação dissertativa, o tipo textual usado tem que ser dissertativo. Então, se o aluno escreve uma redação, é para escrever uma dissertação, e ele escreve uma narração, por exemplo, ou uma descrição, então não conhece minimamente a redação dissertativa. Então, como na maioria das bancas acontece, se acontecer aqui, olha o que acontece. Aqui, o pouco quer dizer pouco ou nada do tipo dissertativo. Olha o que acontece. Nota 0 na redação total. O mesmo caso da fuga de tema. Se for médio, ocorre uma dedução na nota. Ou seja, se ele usar mesclando tipo dissertativo e tipo narrativo ou tipo descritivo, mas não ter um predomínio de dissertação. Quer dizer, ele mesclar muito. Então, isso leva a uma dedução na nota e não necessariamente a nota 0. A estrutura da redação acontece o seguinte, não basta ter o tipo textual dissertativo, mas precisa ter a estrutura do gênero redação. O que seria essa estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas não só isso. Cada uma dessas partes ela tem a sua estrutura interna também. Por exemplo, você traz uma conclusão, ela só tem conclusão. Se for uma redação expositiva, ainda é aceitável. Mas se for uma redação argumentativa, só a conclusão em si, o parágrafo conclusivo ficaria incompleto. Faltaria o quê? Uma observação final para completar esse parágrafo. Então isso faz parte daquela microestrutura, a estrutura interna do parágrafo. Então não são só as partes maiores, introdução, desenvolvimento e conclusão, como também as partes internas. E aqui, além disso, eu incluo título. Por que título? Porque algumas bancas cobram títulos, outras não. Entretanto, se você quer escrever uma redação que tenha condições de ser aprovada em qualquer banca, você tem que saber escrever título. O aluno que coloca títulos na sua redação, aquela mesma redação, se ela fosse analisada em qualquer banca, ela teria condições de ser bem pontuada. Então, se a obediência à estrutura do gênero não é obedecida, zera no critério. A pessoa que for avaliada aqui, ela zera no critério, mas não zera na nota final, na nota total, global da redação, mas no critério. Se ela tiver médio, se ela obedecer de uma forma equilibrada à estrutura, ou seja, apresentar as partes, mas não apresentar as partes internas, tiver alguma deficiência nessa estrutura, aí é só dedução na nota mesmo e não a nota 0 no critério. Da mesma forma, o emprego de argumentação ou exposição conforme a solicitação da banca, no item 3. Às vezes a banca cobra uma redação argumentativa e o candidato vai lá e faz uma redação expositiva, por exemplo. Isso dá dedução na nota também. É o mesmo caso, zera no critério. E se ele tiver médio, mesclar argumentação e exposição ali de uma forma mais ou menos equilibrada, dá só uma dedução na nota e não a nota 0. O item 4 é linguagem adequada. Assim, toda redação dissertativa, em geral, o que se cobra com relação à linguagem? Impessoalidade, ou seja, não escrever em primeira pessoa do singular, e norma padrão. A norma padrão, como você já deve saber, ela exclui alguns usos da língua que não são generalizados, como, por exemplo, um regionalismo, um estrangeirismo, neologismos, gírias. Todos esses usos da língua, eles não estão contemplados na norma padrão. A norma padrão é uma forma de escrever que contempla uma forma geral e não específica de uma região, não específica de algum lugar, mas sim uma forma generalizada de escrever. Item 5, a boa apresentação gráfica, que tem mais a ver com a utilização do espaço da folha. Se você utilizou bem ou não o espaço, respeitou o espaço do parágrafo, fez corretamente a translineação, que é aquela separação da sílaba no final da margem direita. Se às vezes cometeu um erro, fez um risco, escreveu a palavra novamente, ou fez um rabisco, fez uma rasura, tudo isso conta para que a boa apresentação gráfica da prova. Isso também desconta pontos em boa parte das bancas. Agora, aqui o interessante é o seguinte, se qualquer um desses erros aqui, sobretudo esses aqui que descontam pontos específicos e não zeram, por exemplo, mas esses que descontam pontos específicos aqui, se em qualquer um desses houver mais de 5 recorrências, o que acontece? Ou seja,
Se cometer mais de 5 vezes o mesmo erro, também zera esse critério de avaliação.